Olá, gente, a minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha, eu aqui novamente para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. E eu já vou dizendo para você que está me assistindo agora pela primeira vez, já aproveita aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sino da notificação. E se você foi edificado com esse vídeo, através desse vídeo, deixa o seu comentário também. Se prepare. Estou de volta aqui, gente, para falar para vocês e junto com vocês um assunto muito interessante. Lembrando sempre que o nosso canal ele é de cunho escatológico, a gente vai estudando, vai aprendendo muita coisa. E olha, eu vou dizer para vocês, viu? Muita coisa boa para a gente compartilhar com relação a esse assunto escatológico. E hoje eu vou trazer para você um vídeo interessantíssimo com o tema sinais mais evidentes do fim. Sinais mais evidentes do fim. Para nós nos basearmos no assunto de hoje, eu quero, como pano de fundo aqui, usar para vocês e junto com vocês o texto sagrado que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1, que diz o seguinte: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Olha só. 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando estiverem dizendo a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo algum, escaparão. Olha que coisa tremenda. Eu já quero começar a falar aqui sobre a questão do dia do Senhor. Eu acho interessante que muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação ao dia do Senhor. Muitas pessoas falam por aí que o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor, que são duas coisas totalmente diferentes. O arrebatamento da igreja é um evento que ocorrerá antes do fim de todas as coisas. Mas o que eu acho interessante é o que muitas pessoas pensam, que o dia do Senhor, o arrebatamento da igreja, ele virá como um ladrão para todos. Na verdade, o arrebatamento da igreja não virá como um ladrão para quem espera, ok? O arrebatamento da igreja virá como um ladrão para quem não espera. E lá na frente a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. E o que eu acho interessante é a questão aqui do versículo de número 3, quando ele diz assim: quando estiverem dizendo a paz e segurança, não lhe sobrevirá repentina destruição. Então lhe sobrevirá repentina destruição, quando disserem a paz e segurança. Uma coisa que eu acho interessante nesse período de pandemia, que muitas pessoas ainda não perceberam, e eu venho falando isso há muito tempo, e tem muitas pessoas que são literalmente contra a minha opinião. Eu já fui muito criticado com relação a isso, mas eu permaneço firme naquilo que eu prego, naquilo que eu acredito e na revelação da palavra de Deus que eu tenho recebido. É claro que eu sempre venho dizendo aqui em todos os vídeos que eu não sou, evidentemente, o dono de toda a verdade, não. O dono de toda a verdade é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus, mas a gente vai se esforçando muito para ficar atento e imbuído nesse assunto, que é um assunto mais complexo dentro da teologia bíblica. Eu tenho assim percebido isso ao longo desses anos, estudando a questão da escatologia. Eu posso concluir, e outros amigos pastores também acreditam muito nisso. Inclusive, um colega até me disse, um amigo, na verdade, um grande amigo, até comentou comigo de uma maneira assim descontraída. Ele disse para mim: olha, pastor Fábio, eu nem mergulho muito nessa questão escatológica, exatamente porque para mim é o assunto mais complexo de toda a teologia bíblica, de todo o assunto da palavra de Deus. A escatologia bíblica, na minha opinião, é mais complexo, e eu concordo com ele. Para mim também é o assunto, é a matéria mais complexa que você possa imaginar, de todos os assuntos escatológicos, de todos os assuntos da Bíblia Sagrada. Mas esse texto aqui me deixa um pouco assim atento, porque há pessoas que disseram durante esse longo tempo de pandemia
que Deus tem um propósito com o seu povo nesse período de pandemia. E eu, até hoje, não vi nenhum propósito de Deus e nenhuma base bíblica para isso. Pior ainda, ou melhor ainda, eu não vi nenhuma base bíblica para dizer que Deus tem um propósito nisso. Não, até porque eu tenho certeza que esse vírus, ele não veio literalmente da natureza. Segundo, não veio de Deus. Ele veio de um império chinês, isso é muito claro, coloiado com a ordem mundial, que trabalha juntamente para a manifestação do anticristo, a chegada do anticristo, porque o anticristo ele já está no nosso meio, e fique atento nesse nome chamado Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron é o presidente da França. Eu já falei em 2 vídeos nossos, até eu trouxe a explicação do nome de Emmanuel Macron, o significado do nome desse homem. Eu não estou afirmando que Emmanuel Macron é um anticristo. Não estou afirmando isso, mas ele tem fortes características de um anticristo ou do anticristo mesmo. Muitas características, eu estudei bastante sobre a vida desse homem, algumas coisas muito interessantes sobre a vida dele, e sem falar nos nomes que está em volta dele, do seu próprio nome, que tem tudo a ver com uma característica de um anticristo ou do anticristo. Inclusive, é o Emmanuel Macron que está lutando para que aconteça vários acordos de paz. Agora, eu fui criticado quando eu falei do Salmo 122, ok? Lá quando fala sobre a paz de Jerusalém, e eu fui criticado porque teve pessoas que disseram para mim o seguinte: olha, até hoje eu oro pela paz da Jerusalém atual. Então eu disse para essa pessoa: se você ora pela paz da Jerusalém atual, então você está orando para que haja um acordo de paz. Então, alguma incoerência com relação à palavra de Deus, alguma contradição aqui. Bom, se o acordo de paz contribui para a chegada do anticristo e existe algum judeu ou algum pastor ou algum líder orando pela paz da Jerusalém atual, então ele está orando para a chegada do anticristo. Então há uma incoerência e uma contradição, até porque não precisa orar pela chegada do anticristo, até porque ele vem por causa do cumprimento da palavra de Deus. E por isso muitos judeus que até hoje, muitos judeus em Israel, fora de Israel, vão sim fazer aliança com o anticristo, porque esse anticristo é o Cristo e o Messias que eles estão esperando. Nós sabemos que há muitos judeus que não ainda aceitaram a ideia de Cristo, a crucificação, não desceu. Eles não são judeus convertidos ao evangelho, ao cristianismo, não são judeus cristãos. Então eles vão aceitar sim facilmente a chegada do anticristo, e isso é bíblico. Daniel capítulo 9, versículo 27, ele vai firmar paz com Israel, e depois de 3 anos e meio essa aliança vai ser quebrada. Aí virá a repentina perseguição, que é chamada de grande tribulação. Mas o que eu acho interessante no versículo 3 aqui, é quando ele diz o seguinte: quando estiverem dizendo a paz e segurança, é o que mais os países estão dizendo agora. Todos os dias eu pego notícia do Emmanuel Macron falando sobre paz e segurança. Todos os dias eu ouço notícias sobre o Donald Trump falando sobre paz e segurança. O nosso próprio presidente está imbuído também nisso aí. Todos os presidentes estão lutando para que haja um só governo. E outra, já está se falando isso de maneira escancarada. Agora, o que mais me impressiona em 2020 não é a chegada da pandemia, não é a chegada do vírus. Infelizmente morreram milhares e milhares de pessoas, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pessoas de outras nações, pessoas dessa nação. Tudo foi parado, mas para mim a pandemia, o vírus, a crise econômica, a crise na saúde, a crise na religião, nada disso é o maior sinal do que o que aconteceu na semana passada. E você sabe o que aconteceu a semana passada? O presidente dos Estados Unidos ele conseguiu intermediar um acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. E sabe o que foi que me deu arrepio? O que eu fiquei assim olhando de maneira impressionada? E isso já está sendo comentado por muitos líderes na internet, inclusive por aqueles também que trabalham nessa área da escatologia. O que mais me impressionou é a bandeira de Israel sendo erguida
sendo levantada nos Emirados Árabes e já causou incômodo no país do Irã e outros países. E é muito provável que Israel ele faça acordo de paz nos próximos dias ou nos próximos meses com todo o continente árabe. Você precisa ficar atento com relação a isso. Então, o maior sinal em 2020, na minha opinião, da questão da vinda do Senhor e do arrebatamento da igreja é o firmamento do acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Pode ter certeza disso, porque era uma coisa muito difícil de acontecer. Mas tudo isso que está acontecendo é para o cumprimento da palavra de Deus. E agora eu quero perguntar para você. Você ainda ora para que haja paz nessa Jerusalém atual? Que na verdade a interpretação na vida de muitas pessoas, eu não quero aqui agredir ninguém com essa expressão, mas a falta de entendimento e o sentimento de idolatria que muitas pessoas ainda têm com relação a Israel e Jerusalém é tão grande que a cegueira faz com que essas pessoas não enxerguem, à luz da palavra, a verdadeira interpretação do Salmo de número 122. Ali eles estavam saindo de um cativeiro, ali eles estavam entrando de volta na sua nação. Vocês podem observar que o Salmo 122 até o Salmo 134 é conhecido como o Cântico dos Degraus. São salmos referentes à vinda deles, à volta deles para a sua nação e para a sua pátria. E como a Babilônia havia tirado 3 coisas de Israel no período do cativeiro, tirou 3 coisas. Primeiro, a adoração. Segundo, tirou a paz. E terceiro, a prosperidade. É tanto que no versículo 7 do capítulo 122, ele vai dizer que haja prosperidade, que haja paz dentro dos teus muros. Ou seja, eles queriam viver um período de paz, até porque vinham vivendo um período de muito sofrimento e de muita agonia. Então esses três aspectos foi ferido em Israel, tá certo? Foi ferido, foi tirada a adoração, foi tirado a paz e foi tirada a prosperidade. Então as pessoas precisam entender que a paz agora que nós precisamos é a paz interior. É o que Jesus ele disse: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. A paz que o mundo dá é essa daí. É o acordo de paz que vão começar a acontecer. Emmanuel Macron está lutando para fazer acordo de paz. Ele já conseguiu aproximadamente, se eu não me engano, 9 acordos de paz. Eu vou estar averiguando sobre isso direitinho. No próximo vídeo eu vou trazer mais detalhamento sobre isso e sobre esse assunto. Então, para a gente finalizar esse vídeo aqui nesse dia de hoje, uma coisa interessante é que ele fala: como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Como uma mulher que está grávida. Então ele compara a sua vinda como uma mulher que está grávida. Não vai escapar, o filho vai ter que nascer. Vai ter que nascer. E aqui ele já está se referindo, no finalzinho do versículo 3, o fim dos tempos mesmo, o último momento, o momento da decisão. Agora o que eu acho interessante é o versículo de número 4, quando ele vai dizer: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque aquele dia para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, o dia do Senhor não é surpresa para quem está em vigilância. O dia do Senhor só é um dia como o dia de um ladrão para quem não está esperando a sua vinda. Aquele que não está se preparando vai vir como um ladrão, mas aquele que está atento, olhando para cima e percebendo os sinais, esse dia não será um dia de surpresa para ele. Por isso que o apóstolo Paulo, ele frisa isso aqui no versículo de número 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque aquele dia, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão, pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então, o dia do Senhor será como um ladrão para aqueles que estão em trevas, para aqueles que não abrem mão do seu pecado, para aqueles que não abrem mão das suas convicções erradas, para aqueles que não abrem mão dos seus sentimentos, das suas paixões, das suas luxúrias, das suas vaidades. O dia do Senhor virá como um ladrão para essas pessoas, mas para nós que estamos atentos, o dia do Senhor não será como um ladrão. Sabe por quê? Porque nós não seremos surpreendidos, nós estaremos aqui firme e forte, aguardando esse momento. E vou repetir, como tenho dito em vários outros vídeos: o Senhor voltará na nossa geração.
Eu espero que você esteja entendendo cada vídeo e, por favor, não esqueça de compartilhar, não esqueça de divulgar o nosso canal e eu quero abençoar a sua vida com mais palavras, mais explicações. Você que está acompanhando esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Você também está nos acompanhando já há algum tempo, pode também nos acompanhar no Instagram. Estamos usando o Instagram recentemente aí, há quase um mês. Só é você colocar no Instagram lá, Fábio Oliveira Araújo, tá bom? Deus abençoe a tua vida e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.